A paz do Senhor a todos, quem vos sauda com essa paz gloriosa é o seu irmão Gilvan Sebastião. Eu quero deixar uma palavra de Deus para a sua vida, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, no versículo 5, que diz assim: Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. No capítulo 12, do versículo 6 de Atos dos Apóstolos, diz que quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com cadeias, e os guardas diante da porta guardava a prisão. No capítulo 12, no versículo 7 do mesmo livro de Atos, já tem a resposta para aquela igreja. Diz assim: E sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando em Pedro do lado, despertou dizendo: Levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. Esta palavra nós tiramos grandes exemplos para a nossa vida de hoje. Sabemos que existe dois tipos de prisão: a prisão humana e a prisão espiritual. Hoje em dia, as pessoas são vítimas da prisão espiritual. E por não ver, por não enxergar o mundo espiritual, elas passam desapercebidas. Porque o inimigo ele trabalha no oculto. Precisa ter uma certa visão espiritual para enxergar o trabalhar do adversário. Aqui está falando desta igreja que vinha se destacando, ganhando alma, evangelizando, as pessoas reconhecendo Jesus como seu Salvador. Então, meus amados irmãos, o inimigo, ele sempre usa pessoas de grandes poderes. Aqui o rei Herodes foi uma peça fundamental para que o inimigo viesse usá-lo para parar a igreja. O objetivo do adversário era parar a igreja. Através do rei Herodes, ele se levantou numa fúria muito grande contra aquela igreja. Já tinha matado Tiago, irmão de João, filho da espada. Isso agradou muito aos judeus. Ele continuou perseguindo a igreja. E no capítulo 12, do versículo 5, ele prende Pedro, encerrou na prisão, entregando-o a 4 grupos de soldados, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. A estratégia do rei Herodes era parar aquela igreja. O inimigo ele trabalha incansavelmente com um desejo para lhe parar. Então passava isso na cabeça do rei Herodes: se lançasse Pedro na prisão, levasse Pedro à praça pública, então aquela igreja certamente ia fracar. Certamente aquela igreja ela ia desfalecer. Só que Herodes não sabia que aquele povo não era um povo artificial, era um povo que tinha o poder de Deus nas suas vidas. Era um povo que recebeu o Espírito de Deus na sua vida. Eram os crentes movidos pela graça, pela unção, pelo poder de Deus. E jamais Herodes iria conseguir parar aqueles crentes. Lançou Pedro na prisão. O inimigo pode até lançar na prisão. O inimigo pode até ele lançar alguém da sua família na prisão. Mas a gente vai ver aqui que aquela igreja, ela se reuniu num determinado lugar para perseverar em oração em prol de Pedro. O texto diz que eles entraram em oração por tempo indeterminado. Tem situação na minha, na tua vida, que a gente tem que orar por tempo indeterminado. Por quê? Porque
A gente, muitas das vezes, luta com demônios de altos poder no escalão das trevas. Então precisa-se de orar por tempo indeterminado. Eu me lembro dos discípulos de Jesus, quando eles foram expulsar aquele demônio daquele jovem, que o pai levou até Jesus. Jesus não estava, mas os discípulos estavam, e começaram a orar por aquele jovem, nada aconteceu, né? Então Jesus, ele foi interrogado pelos discípulos em casa. Os discípulos perguntaram: por que nós não podemos expulsar? Jesus disse, lá no capítulo 9, no versículo 29 do livro de Marcos: e esta casta não sai com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então os discípulos, eles não estavam em oração, eles não estavam em jejum, por conta disso que eles não puderam expulsar aquele espírito imundo. Muitas das vezes acontece nos nossos dias, que está lutando contra a sua vida, pode ser um espírito, uma casta, né? Que precisa-se de muita oração e de muito jejum para que venha quebrar essa força espiritual. Voltando para a igreja, quem se levantou contra a igreja não foi qualquer pessoa, foi o rei Herodes, né? E o rei, quando dava a sua palavra, tinha que se cumprir. Então já tinha lançado Pedro na prisão com um objetivo, de levá-lo à praça, apresentar ao povo, né? Mostrar o seu poder e desafiar o evangelho, como se o evangelho não tivesse poder nenhum. Só que toda articulação de Herodes caiu por terra quando a igreja se reuniu na casa de uma irmã, por nome de Maria, mãe de Marcos, e ali por tempo indeterminado buscaram a Deus. O objetivo daqueles cristãos era orar até Deus se levantar do trono e mandar a resposta. Era a finalidade daqueles irmãos, daqueles crentes. E assim aconteceu. Estão lá orando. No capítulo 12, no versículo 6, diz que Herodes, quando estava para fazer comparecer nessa mesma noite, né? Pedro estava dormindo entre dois soldados ligados com cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão, quer dizer, estava muito bem seguro. Herodes já estava contando os minutos, as horas, né, os minutos, para levar Pedro à praça, onde tinha muita gente ali. Ele ia zombar de Pedro e do evangelho, né? Em seguida ele ia tirar a vida daquele homem de Deus. Mas a igreja está lá orando, né? Esse é o nosso dever, né? Diante dessa dificuldade, diante desses problemas todos, o nosso dever é orar, como Jesus disse lá no livro de Lucas, no capítulo 18, no versículo 1, né? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, o nosso dever como cristão, como crente, é orar sempre e nunca desfalecer. Por quê? Porque todos os momentos a gente vai ter o adversário no nosso pé, né? Tentando nos destruir, tentando acabar com os nossos sonhos, né? Então, pode ter certeza disso, que o que não vai faltar na sua vida é o adversário tentando você, para que você volte para trás, para que você desista do evangelho, para que você desista dos seus sonhos. E resumindo no livro de Atos, né? A igreja está lá orando. A oração chegou até a Deus. Essa era a finalidade daqueles irmãos. A oração chegou até a Deus. No capítulo 12, no versículo 7, diz que sobreveio um anjo do Senhor. Então, se o anjo veio até aquela prisão, foi porque Deus ordenou que ele viesse libertar Pedro daquela prisão e do poder de Herodes. E sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando em Pedro do lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. Olha, meu amigo, minha amiga, minha irmã, como é importante a oração, né? Se aqueles cristãos não estivessem em oração por tempo determinado, né?
o que seria da vida de Pedro, né? O que seria, né, daqueles irmãos. Ia perder um grande homem do seu evangelismo que vinha fazendo. Mas a oração, ela sobe até a Deus. Deus manda a resposta, soltou a Pedro. Aquele anjo libertou a Pedro da prisão e a igreja triunfou contra o inimigo, né? É assim que isso acontece até hoje. Muitos irmãos entram em oração, buscam a Deus e Deus manda o seu anjo, liberta o seu parente, liberta o seu amigo. É assim, né, que a igreja tem que agir. Então fica esta palavra para a sua vida. Você que está passando aí, né, por uma perseguição que está relacionada ao campo espiritual, o caminho é esse: você entrar em oração por tempo determinado e vai acontecer na sua vida como aconteceu na vida de Pedro. As cadeias serão quebradas e você irá triunfar sobre este mal e contar que Deus é grande, é poderoso e a honra e a glória é dada ao nosso Deus. Fique com esta palavra. Deus abençoe a todos. Gilvan Sebastião se despede de todos na paz, na doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte abraço.